Jeremias fica olhando Marieta, ou Rafaela, dormindo no sofá e pergunta a Judite se ela disse como se chamava. Judite diz que ela chegou dizendo que se chamava Marieta Berdinazzi. Jeremias fica emocionado. Judite então fala que ela chegou já querendo tomar banho, se acomodar, e Jeremias pergunta por que Judite não deixou ela fazer isso. E Judite responde: eu ia lá saber se ela é mesmo a sua sobrinha? Jeremias então diz: tá certo, fez bem. Mas agora o que é que a gente vai fazer? Judite então responde a ele que a primeira coisa que é melhor fazer é acordar ela. Jeremias então vai se aproximando e fala para Judite que ela está dormindo tão tranquila e Marieta desperta. Judite avisa a ela que esse é Jeremias, o patrão. Marieta, fingindo estar surpresa, pergunta: o senhor é meu tio? O senhor jura por Deus que é o meu tio? Já Jeremias, emocionado e sem saber o que pensar direito, diz: não sei. O meu nome é Jeremias Berdinazzi. Marieta responde: irmão do meu pai. E ele pergunta: como se chama o seu pai? E ela responde: Giacomo Guilherme Berdinazzi. Jeremias afirma que teve um irmão chamado Giacomo e pergunta como foi que ele morreu. E Marieta responde: em um acidente de caminhão. Ele, minha mãe, meus irmãos. Marieta então pede um abraço a Jeremias e ele nega e avisa que eles têm que conversar muito ainda primeiro. Marieta então, já mostrando o seu jeitinho abusado, humilha Judite. Já lá na fazenda de Bruno Mezenga, Luana fica lembrando do acidente com o caminhão e sua família e se lembra também da freira que lhe deu este nome. E nas lembranças dela, ela também lembra que o pai falava que o avô tinha uma plantação de café. Enquanto isso, Jeremias volta a conversar com Marieta e diz que tudo o que ela está dizendo faz sentido. E ela diz que é tudo verdade, que jura por Deus. Ele então diz que é um milagre ela estar ali. E ela, por sua vez, diz que é um milagre ela ter encontrado ele. Jeremias então pergunta a ela como que isso aconteceu, como ela chegou até ele. Marieta finge que vai chorar e diz que queria tanto que o tio acreditasse nela. E ele diz que quer acreditar. E então ele pergunta mais uma vez como foi que ela encontrou ele. Ela responde que estava, por acaso, folheando uma revista de pecuária e aí ela viu uma matéria falando sobre gado leiteiro e ela viu o nome Jeremias Berdinazzi. E ela, no momento, pensou: tem que ser ele, só pode ser ele, não pode ter dois. Tem que ser o meu tio Jeremias que o meu pai tanto falava. Jeremias, por sua vez, pergunta se Marieta tem algum documento que prove que ela é sua sobrinha. Já lá na fazenda do Araguaia, Bruno e Zé conversam sobre Luana e Zé do Araguaia diz que ela não tem nenhum documento. Bruno se espanta e diz: como assim, Zé? Como ela conseguiu emprego sem documento? Isso não tem cabimento, Zé. E ele diz: essa moça é sozinha nessa vida, seu Bruno Mezenga. E Bruno diz: eu quero ajudar essa moça, Zé. Já lá na casa de Jeremias, Marieta entrega sua identidade e certidão para o tio. Jeremias olha os documentos, vê que é verdade, se emociona e pergunta a Marieta se ela já sabia que ele era rico. Ela, fingindo mais uma vez, diz que não veio atrás do dinheiro dele e que trocaria tudo por um abraço. E assim, ela consegue enganar Jeremias, que dá um abraço nela. Luana e Bruno conversam na beira do rio. Bruno pergunta a ela sobre os documentos e ela diz que não tem mesmo documento e que se um dia ela teve, deve ter queimado naquele dia do acidente com o caminhão. Bruno então pergunta a ela sobre os seus pais, mas Luana diz que não lembra de nada da sua vida antes do acidente, nem dos nomes dos pais. E avisa que esse nome quem deu foi uma freira, lá na casa onde abrigaram ela após o acidente. Bruno promete a Luana que vai ajudá-la a tirar os documentos. Luana fica emocionada e pergunta a Bruno se ele vai fazer essa caridade mesmo por ela.
Bruno, por sua vez, diz que não é caridade e complementa que alguém já deveria ter feito isso antes por ela há muito tempo. Mas Luana pergunta: como que eu vou me chamar? Luana de quê? E Bruno diz para ela escolher qualquer um nome. Ela diz que poderia ser Mezenga. Bruno, por sua vez, ri e pergunta por que ela escolheu Mezenga. E Luana diz que é porque ninguém nunca a tratou tão bem e a ajudou tão bem como ele está ajudando. Olegário vai até a casa de Jeremias para saber por que ele não apareceu na reunião que eles tinham marcado. E Judite diz que não aconteceu nada não, e que ele não foi por causa da sobrinha dele. Olegário fica surpreso e então vai avisar a Dr. Fausto, que fica intrigado, e os dois ficam desconfiados de Marieta. Enquanto lá na fazenda do Araguaio, Bruno e Luana continuam conversando na beira do rio. Bruno diz que ela tem porte de rainha e mãos de roceira e diz que ela nunca mais vai precisar ser roceira e beija a mão dela. Luana sai correndo e assusta Bruno, que diz: você não deveria ter feito isso, Bruno Mezenga. Zé do Araguaia pergunta ao patrão o que ele resolveu fazer em relação a Luana. Ele diz que vai deixar ela morando com Zé e Donana e que vai ajudá-la a tirar os documentos. Zé pergunta se tem jeito e Bruno diz: tem jeito para tudo, Zé, e sai cavalgando em seu cavalo. Donana fala com Luana que parece que ela gostou da prosa que teve com o patrão. Luana responde que gostou sim, diz que ele vai ajudá-la a tirar os documentos. Leia e Ralph se encontram e vão para um motel. Na casa de Bruno Mezenga, Júlia diz que Dimas tinha que ter ido com a dona Leia, mas Dimas diz que o patrão deu ordem para, se caso ela fosse para São Paulo, como ela está por perto, não precisou ir. E Lurdinha fala: você tá mais para lavador de carro do que motorista, Dimas. Lia aparece e pergunta a Júlia se ela sabe para onde Leia foi. Ela diz que não faz ideia. Lia então olha para Dimas e pergunta por que ele não foi com ela. E ele responde porque ela dispensou o serviço, só por isso. Marcos e Liliana chegam no mesmo motel onde estão Leia e Ralph. Bruno volta para casa. Enquanto isso, no motel, Leia se desespera ao ver Marcos saindo do motel. Marcos, por sua vez, não vê a mãe e nem o Ralph. Na casa de Jeremias, ele apresenta Marieta a Dr. Fausto e Olegário. Dr. Fausto está desconfiado e então se oferece para verificar a autenticidade dos documentos de Marieta. Marieta, se mostrando irritada, diz que vai buscar seus documentos no quarto. Jeremias pergunta a Fausto onde ele quer chegar com isso e ele diz que não quer ver Jeremias se enganando depois de tantas lutas. E Olegário complementa: o senhor me desculpa, mas eu tenho 3 filhas em casa e qualquer uma gostaria de ser sua sobrinha. Jeremias então fica pensativo e fala: vocês conseguiram botar minhocas na minha cabeça. E assim. Bom, a trama da novela gira em torno do romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga com a boia fria Luana. Os dois são descendentes de 2 famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berginazzi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café. No capítulo de hoje, Marieta entrega seus documentos a Fausto e diz que ele pode fazer o que quiser com eles, mas depois é para devolver. Fausto então diz que ela pode ficar sossegada, a não ser se os documentos forem falsos, e conclui: se forem falsos, moça, você sairá algemada dessa casa. Marieta então diz que não veio atrás da fortuna do tio, veio atrás dele e fala para Fausto ser rápido com isso, que quando ele devolver os documentos, ela irá embora. Na casa dos Mezengas, a família janta todos juntos e Júlia, a empregada, comenta que fica feliz em ver todos juntos. Leia diz a Júlia para ela não criticar e ela diz que não está criticando, que está gostando de ver todos juntos. Bruno então diz para Leia que Júlia está certa
E Leia vai e repreende Bruno, dizendo que ele é o mais ausente da casa. Lia então interrompe e fala para a mãe não começar a discutir agora, e Marcos complementa que vai se arrancar caso comecem a brigar. Bruno, por sua vez, manda todos pararem e mandam eles comerem quietos. Leia e Bruno estão conversando no escritório e Bruno diz que Leia tem razão, que não dá mais para eles dois viverem juntos. E assim eles começam a discutir por causa dos bois, terras, filhos, amor. E Bruno, para finalizar a discussão, pergunta a Leia se ela tem outro e pede para ela ser sincera. E Leia nega, claro. Bruno comunica aos filhos sobre a separação. Lia pergunta sobre o que vai ser agora e Bruno responde que a mãe deles vai procurar pelos direitos dela. Lia então pergunta, mas ela não tem direito à metade, pai? E Bruno responde, não. Marcos não se conforma e olha assustado para Lia. Amanhece na casa dos Mezenga e Júlia e Lurdinha estão colocando a mesa do café quando Júlia fala que está um clima muito estranho naquela casa. Lurdinha pergunta o quê? E Júlia responde, não sei. Tem alguma coisa muito estranha nessa casa. Bruno então chega para tomar café e pede para Lurdinha avisar o Dimas para ele aprontar o carro, pois eles vão sair. Leia se disfarça, encontra Ralph e diz para ele voltar para São Paulo. E complementa que eles devem se afastar por um tempo. Ralph então pergunta a Leia do que ela tem tanto medo, já que o marido nem liga para ela. Leia diz que tem medo dos filhos. Ralph vai e responde, mas tem cabimento isso? E Leia responde, você não conhece meus filhos. Enquanto isso, na casa de Jeremias, Marieta diz a Judite que parece que ela não gostou muito dela. E Judite diz que não gostou nem desgostou, pois ali ela é só criada da casa, ela serve quem o patrão manda. E Marieta fala, eu sei bem como é que é, eu também já fui empregada. E Judite diz que não parece. Marieta pergunta sobre Fausto e Olegário, e Judite responde que Fausto é o advogado da família e Olegário é a pessoa de maior confiança de Jeremias. Marieta fala que parece que eles estão com um pé atrás com ela, e Judite diz que eles não acreditam que ela seja mesmo a sobrinha de Jeremias. Marieta então pergunta se Judite acredita, e Judite diz que não acredita. Doutor Fausto verifica a autenticidade dos documentos de Marieta no cartório, e o que tudo indica é que são verdadeiros os documentos. Na fazenda do Araguaia, Zé do Araguaia vai para a cidade e Dona Ana fica desconfiada. Luana pergunta por quê e ela diz que quando ele vai para a cidade ele esquece que é casado. Bruno embebeda seu motorista para tentar arrancar informações de Leia. Doutor Fausto informa a Jeremias que os documentos de Marieta são verdadeiros. Jeremias fica emocionado. Judite observa Dr. Fausto conversando com Marieta. Fausto diz para Marieta ficar tranquila que deu tudo certo. Agora é só ela ir de encontro ao tio e fazer com que ele caia de amores por ela. Marieta então entra na sala e Jeremias diz que ele precisava ter certeza. E ela fala, agora o senhor tem? E ele diz, sim. E ela então responde, que bom, que agora eu posso ir embora tranquila. Jeremias levanta e fala, mas o que é isso, menina? Fausto diz para Jeremias que ela se sentiu ofendida e que, pelo visto, não veio atrás de nenhuma herança. Luana tenta lembrar de seu verdadeiro nome. Zé do Araguaia chega na cidade e faz sucesso com as mulheres. Pirilampo e Saracura cantam a música O Rei do Gado. Zé do Araguaia assiste ao show de Pirilampo e Saracura e arruma briga no bar para defender Bruno Mezenga. Bruno Mezenga conversa com seu advogado para tentar resolver o problema dos documentos de Luana e Leia escuta. Leia pergunta a Bruno quem é essa tal Luana. Marieta diz que vai embora e Jeremias não deixa. Zé do Araguaia, Pirilampo e Saracura dormem na delegacia. Zé do Araguaia contrata os peões cantores.
Na fazenda, Zé do Araguaia conta para Dona Ana o que houve na cidade. Depois de Leia ter ouvido Bruno falando com seu advogado sobre Luana, ela ficou com uma pulga atrás da orelha. Na verdade, ela está querendo se aproveitar, pegar um deslize de Bruno para se dar bem na partilha de bens. E por isso, ela vai encher a cabeça dos filhos dizendo que o pai deles já arrumou outra. Marcos e Lia, que estão na mesa com ela, ficam indignados e sem entender nada. E Leia, então, manda os filhos irem para a fazenda e ver com os próprios olhos a tal de Luana. Bruno vai até a casa do senador Caxias para lhe agradecer pela ajuda na invasão que teve nas suas terras. Liliana entra no escritório, fica sem graça quando vê Bruno e o cumprimenta. Ainda toda sem graça, pergunta pela Lia e Leia e sai imediatamente. Lia e Marcos estão na sala conversando sobre a desconfiança da mãe, dizendo que não tem cabimento e não é porque o pai quer ajudar Luana que ele está envolvido com ela. Já lá na fazenda do Araguaia, Pirilampo e Saracura cantam para os funcionários da fazenda. Dona Ana, Zé do Araguaia e Luana observam. Lia e Marcos perguntam de Luana para Bruno Mezenga. Bruno quer saber de onde eles tiraram essa história e eles contam que a mãe ouviu uma conversa dele com o advogado e ela tirou suas próprias conclusões. Bruno então diz para Lia e Marcos que tem sim uma moça chamada Luana lá na fazenda do Araguaia. Lia pergunta o que o pai sente por ela e ele diz que sente pena, mais nada. Marcos e Lia então diz ao pai que bota as duas mãos no fogo por ele e Bruno fala: eu sempre disse que vocês têm mais ciúme de mim do que a mãe de vocês. E Lia complementa que não é ciúme, é adoração e pede para ele não estragar isso. Enquanto isso, lá na fazenda, os peões continuam ouvindo uma moda de viola com Pirilampo e Saracura. E entre uma conversa e outra, Zé do Araguaia pede para Saracura tocar berrante. Marcos vai até o quarto de Bruno e insiste em conversar com o pai sobre o divórcio. Ele pede para o pai mandar Luana embora, mas Bruno diz para Marcos prestar bastante atenção no que ele vai falar agora. Quem pediu o divórcio foi a mãe de vocês, e a Luana, aquela pobre coitada que está lá na fazenda com Zé do Araguaia e Dona Ana, não tem nada a ver com essa história. E Marcos fica quieto, observando. Luana escuta um avião no céu e acha que Bruno Mezenga está chegando na fazenda. Ela então pergunta a Dona Ana se é ele, e Dona Ana diz: não, Luana. Seu coração ainda não conseguiu reconhecer o barulho do avião dele? E Luana diz: coração não tem ouvido. E Dona Ana fala baixinho para si mesma: você quem pensa, menina, e dá um sorriso. Leia, Bruno, Marcos e Lia estão na sala discutindo novamente sobre a boiada. Lia e Marcos tentam fazer com que a mãe entenda que o pai não quer a separação. E Lia completa que parece que só a mãe está desejando essa separação. Leia então desconversa e diz que já entendeu que os filhos estão do lado do pai, mas eles negam e dizem que estão do lado dos dois. Leia e Bruno continuam discutindo sobre o divórcio e Leia fala que então vai correr atrás dos direitos dela em São Paulo. E Bruno questiona por que ela vai lá para São Paulo se aqui em Ribeirão tem um monte de advogados bons. E ela responde que quer ir para lá para arrumar um que não seja amigo do rei do gado. Jeremias começa a ensinar Marieta sobre o funcionamento da fazenda. Luana pensa em Bruno Mezenga e sussurra: quando será que ele vai voltar? E Dona Ana fica só de longe observando. Leia se encontra com o amante Ralph e diz a ele que ele não faz ideia do que está acontecendo na casa dela. Durante a conversa, Leia percebe que Ralph está interessado na fortuna de seu marido. Bruno Mezenga chega na fazenda do Araguaia com Marcos e Lia. Marieta conversa com Judite na cozinha e tenta convencer
de que ela é mesmo sobrinha de Jeremias, mas Judite ainda está com o pé atrás e não acredita. Marcos e Lia observam Luana. A jovem percebe e fica incomodada com os olhares dos filhos de Bruno e sai. Dona Ana vai atrás de Luana e pergunta o que aconteceu. Luana então diz que não gostou do jeito que os filhos do patrão olharam para ela, como se ela tivesse culpa de alguma coisa. Dona Ana então fala para Luana não ligar e pergunta: você tem culpa de alguma coisa? Luana diz que não. Então não ligue para eles e vamos voltar lá para me ajudar. Zé do Araguaia e Dona Ana observam Marcos, que diz que Luana parece um bicho do mato. Dona Ana então avisa: ela é sim, e morde, viu, seu Marcos? Bruno Mezenga assiste a roda de viola de Pirilampo e Saracura e se lembra de sua infância com seu pai. Bruno pede para Zé do Araguaia pegar o berrante para Saracura tocar, mas ele disse que prefere ver o patrão tocando primeiro. Bruno pega o berrante, se emociona e diz que toda vez que ele tira um som nele é como se ele estivesse fazendo uma oração. Marcos não acredita que o pai possa tocar o berrante. Ele diz a Lia que ele vai dar um vexame e Lia manda Marcos ficar quieto, calar a boca. Bruno então pega naquele berrante, toca e surpreende Marcos, que diz: eu não acredito nisso. E Lia completa: acho que a gente não conhece o nosso pai, Marcos. Lia pergunta sobre seu pai para Dona Ana, que diz que ele é um homem simples por demais. Lia então aproveita e pergunta por Luana. Lia diz que viu o jeito que ela ficou olhando para Bruno, com um olhar de admiração demais, não sabe? E Dona Ana diz que não é só admiração não, é adoração. E Lia fica pensativa. Pirilampo e Saracura estão com medo de que Bruno descubra que eles não são peões e falam para Zé que vão embora. Zé do Araguaia diz para eles ficarem quietos, se acalmarem, para eles irem dormir, que amanhã é outro dia, e eles conversam. Jeremias conversa com Marieta sobre a fazenda e ela fica atenta e pensativa em tudo que o tio está dizendo. Saracura pesca com Marcos e entre uma conversa e outra ele percebe a folga do patrãozinho. E aí ele diz para Marcos que ele é bem folgado e Marcos ri. Luana fala para Dona Ana que vai embora da fazenda. Pirilampo vê Lia cavalgando e muito rápido. E aí ela acaba caindo do cavalo e ele corre para ajudá-la. Pirilampo leva Lia para casa. Bruno briga com Luana porque ela está querendo ir embora. Ele pergunta se ele já faltou com respeito com ela, se ele fez alguma coisa que desagradou a ela, e ela diz que não. Então Bruno fala para ela esquecer os filhos dele e diz que se um dia ela for embora, ela vai embora com ele. Pirilampo chega com Lia no colo e Bruno fica preocupado. Marcos diz que vai ser empresário de Pirilampo e Saracura. Liliana descobre que está grávida de Marcos e avisa a mãe, comunica a mãe e deixa a mãe assustada com essa notícia. Bruno Mezenga deixa Pirilampo e Saracura ficarem na fazenda. Pirilampo pensa em Lia e diz para Saracura que se apaixonou por ela, e Lia também pensa em Pirilampo enquanto Dona Ana cuida dela. E assim, Zé do Araguaia fica chateado e fala com Pirilampo que o cavalo era manso, não entendeu por que isso aconteceu e avisa que o patrão vai achar que a culpa é dele. Pirilampo então fala que o cavalo deve ter se assustado com alguma coisa e é para Zé deixar isso para lá. Bruno chega no momento e agradece Pirilampo por ter socorrido a filha dele e reforça que ele e Saracura podem ficar na fazenda. Pirilampo deita na rede e fica pensando em Lia. Saracura chega e Pirilampo pergunta onde ele estava. E Saracura responde que estava pescando com o filho do homem. Ele diz para Pirilampo que Marcos é mais sem vergonha do que eles dois juntos, que ele não sabe nem colocar uma minhoquinha no anzol
e Pirilampo começa a rir. Saracura, por sua vez, pergunta por onde Pirilampo andou e ele diz: beijando a filha do homem. E Saracura olha assustado para ele. Zé do Araguaia vai falar com Pirilampo e Saracura e diz que o patrão está muito agradecido a Pirilampo por ele ter socorrido a filha dele. Na conversa, Saracura deixa escapar do beijo e Zé do Araguaia pergunta todo alterado: que beijo? E Pirilampo diz que não foi beijo, foi apenas uma respiração boca a boca que ele viu na televisão, só isso. Zé do Araguaia então avisa Pirilampo para ele ficar longe da filha do patrão, senão ele vai estar arrumando um problemão daqueles. Marcos e Bruno Mezenga conversam sobre a fazenda. Bruno faz algumas perguntas sobre bois, vacina, frigorífico e percebe o quanto Marcos está por fora de tudo. Marcos então diz ao pai que não leva jeito para essas coisas e sai dizendo que vai conversar com Lia. Bruno fica preocupado e se pergunta para si mesmo: para que será que esse menino leva jeito? Marcos e Lia conversam e ele pede para Lia tentar forçar o pai voltar para Ribeirão Preto com a desculpa de poder cuidar melhor dela lá na cidade depois da queda do cavalo. Só que Lia diz a Marcos que não quer voltar e ele não entende nada. Leia liga para Ralph para dizer que está com saudades, que se pudesse jogava tudo para o alto. Já Ralph está curtindo sua amante na hora da ligação e a amante o provoca, beijando-o, abraçando. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia saem para cavalgar e conversam sobre o casamento de Bruno e Leia. Bruno diz que o casamento com Leia foi a pior viagem que ele fez na vida dele. Zé do Araguaia então fala que ela lhe deu os 2 filhos, que é bom, e Bruno responde: sim, foi por causa deles que o casamento veio se arrastando até hoje, mas agora já deu, não dá mais para continuar. Zé do Araguaia então fala que ele e Dona Ana nunca tiveram filhos e estão aí, até hoje, firme e forte. Bruno diz que a vida deles foram uma vida de queixa por causa das viagens dele, dos bois deles e etc. Pirilampo vê Lia na janela e eles conversam. Ele pergunta como ela está e ela diz que está melhor. Ela pergunta o que ele foi fazer ali e Pirilampo diz que foi vê-la e complementa dizendo que estava com saudades. Lia fica toda sem jeito, se despede e sai logo da janela. Marcos e Saracura conversam na beira do rio e Marcos diz que quer ser empresário da dupla. Saracura diz que não acredita, que ele e Aparício já estão cansados de tanta gente chegar e prometer a eles e nada acontecer. Marcos diz para o pai que vai ser empresário de Pirilampo e Saracura. Já lá na fazenda de Jeremias Berdinazzi, Fausto e Marieta conversam e Fausto fala sobre os Mezenga. Marieta diz que o tio não quer nem saber deles, mas Fausto avisa a Marieta que ele descobriu que o menino, filho de Giovanna Berdinazzi e Henrico Mezenga, mora em Ribeirão Preto, tem 2 filhos, é casado e é conhecido como o Rei do Gado. E se ele descobrir que o tio maledito dele está vivo, pode dar problemas para eles. Marieta, então, fica pensativa. Zé do Araguaia diz a Dona Ana que Bruno e Leia vão se separar e Luana escuta. Zé do Araguaia diz que agora não tem mais jeito não, é de vez. Fausto chega para conversar com Jeremias e o alerta sobre o seu testamento. Jeremias, por sua vez, diz que estava pensando nisso mesmo. Olegário e Judite estão conversando e ele pergunta se Judite acredita que Marieta seja mesmo a sobrinha de Jeremias. Judite então responde claro que não. Olegário diz que tem alguma coisa dizendo a ele que o patrão está sendo enganado. E Judite complementa: desde que eu vi aquela moça entrando nessa casa, eu sinto que tem alguma coisa errada.
Marcos e Bruno estão conversando e Bruno diz que Marcos tem que começar a se interessar pelos negócios da família, mas Marcos diz a Bruno que não se interessa por gado. Lia vai andar à procura de Pirilampo. Ela o encontra e ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela então diz que foi vê-lo. Pirilampo fica todo sem graça, começa a se ajeitar e pede desculpa, pois ele estava todo à vontade ali. Lia vai se chegando para perto dele, sem vergonha nenhuma, parte para cima dele e os dois começam a se beijar. Lia vê Luana lavando roupa e vai até ela. Lia começa a conversar com Luana e pergunta o que ela sente pelo pai dela. Luana diz gratidão. Lia questiona: é só isso mesmo? E Luana responde: o que mais seria? Lia então diz que Luana é bonita e entende porque o pai dela a abrigou na fazenda. Luana então pergunta se Lia não conhece o pai que tem. E ela diz que sim, conhece muito bem, mas ele é homem. E Luana, já braba com o rumo da conversa, responde: e eu odeio homem. Ela pede licença e sai, deixando Lia sem entender nada. Rosa liga para seu marido e, toda irônica, avisa da gravidez da filha. Liliana e Rosa discutem. Rosa pergunta quem é o pai da criança e Liliana não responde. Bruno Mezenga e Marcos voltam para a fazenda do Araguaia. Lia e Luana observam o avião e Lia diz: que pena, meu pai está voltando. Luana pergunta: pena por quê? E Lia responde: porque eu vou ter que ir embora daqui. Luana então fala que não pensava que Lia gostava tanto dali. E ela responde: não gostava, Luana, não gostava. E Luana pergunta por que agora ela gosta. E Lia responde: porque foi aqui que eu vivi a maior emoção da minha vida. Lia logo percebe que falou demais e fala que para quem é calada demais, Luana está fazendo perguntas demais. Luana então pede desculpas, mas Lia avisa que ela não tem que pedir desculpas por isso não, e diz que está começando a gostar dela. Lia fala para Luana que vai dar uma volta para ela avisar o pai dela caso ele pergunte e sai para visitar Pirilampo. Saracura percebe o clima e Lia então pede para Saracura dar um passeio. Lia e Pirilampo namoram novamente. Bruno procura por Lia e Donana avisa que ela não está em casa. Bruno fica preocupado, achando que ela saiu de cavalo de novo, e Luana diz para ele não se preocupar, que ela saiu a pé. Bruno então diz menos mal e pede para Luana procurar Lia. Luana sai para procurá-la e encontra, e Lia pede ao pai para ficar mais uns dias na fazenda. Marcos debocha e diz que Lia tomou gosto pela fazenda. Lia manda Marcos parar de gozação. Bruno se enfurece com Marcos e sai da mesa sem terminar o jantar. Luana leva a comida para Bruno terminar, mas ele não quer. Bruno diz para Luana que ela vai com ele para a cidade. Luana fica nervosa e Donana vai saber o motivo. Luana diz que o patrão disse que vai levar ela embora, mas ela não quer ir morar na cidade. Regino conversa com Jacira e vê que ao fechar a estrada, eles estão prejudicando quem não merece, quem não tem nada a ver com a história, e Jacira concorda. Regino então resolve desbloquear a estrada. Donana diz a Bruno Mezenga para deixar Luana na fazenda. Ela diz que Luana não é mulher de colocar cabresto, que ela não quer ir para a cidade. Bruno diz que é para o bem dela. Zé do Araguaia e Donana conversam e se lamentam pelos filhos não se interessarem pelos bois do pai e por ele estar passando pela separação. Bruno Mezenga está tomando café e agradece a Donana por ter colocado a manta dele de madrugada quando estava dormindo na rede. E Donana diz que não foi ela não. E ele pergunta a Luana se foi ela. E ela fica toda sem graça e diz que colocou porque estava frio. A polícia chega no acampamento dos sem terras e pergunta por Regino. Jacira diz que não sabe, e o delegado então
fala que ela está presa. Jacira pergunta por quê e ele responde: por formação de quadrilha. O delegado diz para ela pegar as coisas dela e do filho e acompanhar ele. Jacira, então, pega seu filho no colo e pergunta ao delegado se ele não vai algemar o filho dela. O delegado diz que ela só pode estar brincando e ela diz: não, ele é perigoso, ele é o amanhã, delegado. O delegado se esquiva dessa situação e manda o policial dar o jeito dele com calma, mas ele quer que leve ela presa. O policial, então, pede para Jacira acompanhar eles, por favor. Ela, então, pega as suas coisas, pega as coisas do filho e vai com o policial. Bruno Mezenga pergunta a Luana se ela não quer ir mesmo com ele, e ela diz que não. Bruno diz que não quer mais saber de Luana dizendo que quer ir embora de lá, e muito menos para ficar com aqueles baderneiros. Luana diz que eles não são isso, e Bruno se desculpa, dizendo que é um modo de falar. Mas Bruno reforça para que ela não fique querendo ir embora, e ela diz: eu estou sendo ingrata, não é mesmo? E Bruno concorda e diz que está sim, mas se ela realmente quer ir, que ela espere ele voltar para levar ela até eles, e se despede. Bruno volta para a cidade e Dimas conta que Leia pediu para que ele não falasse nada, mas ela acabou batendo o carro. Ela está bem, estava usando o cinto de segurança. Bruno então fala que quer saber quantos bois isso vai custar. E Dimas diz que vai custar alguns bois, pois ela acabou trocando de carro. Marcos, então, pergunta ao pai se ele vai ficar discutindo por causa disso agora. E Bruno responde que não, até porque a função dele naquela casa é só pagar as contas, e sai bem bravo da sala. Marieta diz a Jeremias que foi visitar a área de inseminação artificial. Ela diz que ficou impressionada. Dr. Fausto e Olegário estão almoçando e Olegário fala que aquela menina é uma capeta. Dr. Fausto diz que não sabe por que ele está dizendo isso e Olegário diz que é porque ele continua desconfiando dela. Fausto fala para ele parar de bobagem e o que ele não está aceitando é o fato dela ter chegado na hora que o homem ia deixar tudo para eles. Olegário diz que não é isso não, e Fausto pergunta é o que então, e ele responde que não sabe, mas que tem alguma coisa cheirando mal nessa história aí. Fausto então diz a Olegário que se ele continuar a desconfiar de Marieta, ele pode se dar muito mal. E Olegário pergunta por quê, e ele diz que Jeremias pode acabar aposentando ele antes da hora. E Olegário fica pensativo. Marcos procura Liliane para saber o que ela queria com ele, pois a Júlia lhe contou que ela ligou várias vezes à sua procura, e ela conta que está esperando um filho dele. Lia e Leia estão conversando, e Lia diz para a mãe que Luana é uma pobre coitada, que não merece desconfiança, mas Leia diz que ela é mulher, e Lia repreende a mãe, dizendo para ela parar com isso. Lia ainda fala que é mais fácil desconfiar da mãe com essas viagens para São Paulo. Leia avisa que foi atrás do advogado para correr atrás dos direitos dela, pois o pai dela está querendo passá-la para trás. Lia então pergunta se a mãe dormiu com o advogado para ter que viajar de madrugada e bater com o carro. Leia então, furiosa, parte para cima da filha e dá um tapa na cara dela. Lia pergunta por que a mãe fez isso e ela responde que é para ela aprender a ter mais respeito por ela. Marcos e Liliana estão conversando e ela quer saber o que Marcos vai fazer em relação ao filho. Marcos questiona se o filho é dele mesmo e Liliana afirma que sim. Marcos então fala para ela tirar. Liliana pergunta se ele ficou maluco e ele disse que não está preparado para ser pai, que ele não vai assumir o filho que Liliana está esperando. Liliana chora e diz que será mãe solteira e Marcos fica desesperado com a possibilidade de ser pai. Senador Caxias chega em casa e conversa com sua esposa Rosa sobre a filha e pergunta quem é o pai. Rosa diz que ela não falou e ele pergunta por quê. Rosa fala que deve ser porque ela não sabe quem é o pai.
Liliana chega em casa e encontra o senador, o seu pai. Ela pergunta se fecharam o congresso em um dia útil e ele dá uma risada e diz que não fechou não, mas que ele tirou algumas horas de recesso para poder conversar com ela. Na fazenda do Araguaia, Donana e Luana conversam e Donana fala para Luana confiar nela e se abrir sobre o sentimento que ela está sentindo. E Luana diz para Donana que nunca sentiu na vida dela o que ela está sentindo pelo seu Bruno. Donana pergunta: é amor, não é mesmo? E Luana diz que não sabe se é amor, mas é algo que tira as forças dela. Donana então pergunta a Luana se ele tentasse alguma coisa com ela, se ela puxaria o facão para ele. Luana então responde que é disso que ela tem medo, pois ela não puxaria não. Lia entra no quarto de Marcos e baixa o volume do som que está alto demais e pergunta a Marcos o motivo dele estar tão alterado daquele jeito. Ela diz que ele saiu à tarde tão bem e voltou assim, o que é que está acontecendo? Leia e Bruno discutem mais uma vez, só que dessa vez Bruno fala sobre Marcos, por ele não se interessar pelos negócios dele, e Leia joga na cara de Bruno Mezenga que ele a vida toda se preocupou com os seus bois e deixou os filhos por conta dela. Bruno então fala que fez tudo para não faltar nada para eles e nem para ela. Leia então fala que é verdade, que não faltou nada para eles, apenas ele, Bruno. Bruno fica bravo ao saber que Marcos está bêbado, mas Lia o convence de não falar com ele agora e Bruno concorda, mas diz que pela manhã vai ter uma conversa séria com ele. Marieta conversa com seu tio sobre os Mezengas. Ela diz que nunca entendeu por que ele e o pai dela não perdoaram Giovana. Ela era irmã de vocês. Jeremias diz que é porque ela casou com o Mezenga e ainda fugiu com o maledito. Marieta continua perguntando sobre os Mezengas e Jeremias fala para Marieta que depois que Giovana morreu, os Mezenga também morreram. Ele não tem mais ninguém na vida, só ela. Pirilampo e Saracura estão pescando e Pirilampo diz que já está cheio dessa vida e que quer ir embora. Saracura pergunta: e para onde? Para Ribeirão Preto? Pirilampo diz: e por que não? Saracura diz que já viu tudo e que Pirilampo não engana ele. Pirilampo então fala que não consegue esquecer Lia e Saracura propõe que eles viajem para Ribeirão Preto. Zé do Araguaia conversa com Donana e diz que está triste por ter que dispensar a dupla sertaneja. Donana então fala para ele que também eles não sabem fazer nada e Zé do Araguaia discorda e diz que não, que eles alegram esse povo da fazenda todo, o tempo todo que estão ali. E ela no final concorda. Zé do Araguaia sente falta de Luana e pergunta a Donana por ela. Donana diz para ele não se preocupar, que ela deve estar por aí, mas Zé diz que eles têm que cuidar dela. Se ela sumir, o que eles vão falar pro patrão? Donana então fala para Zé do Araguaia que Luana está presa lá, pois ela está apaixonada por Bruno Mezenga. Luana vai até Pirilampo e Saracura e pergunta se eles estão indo embora, e eles dizem que sim. Ela então pede para ir embora com eles. Lia pergunta a Liliana se é verdade que ela está grávida. Marcos discute com Bruno e sai de casa. Bruno Mezenga flagra Leia no telefone falando com Ralph. Ele pergunta a Leia quem é e ela diz que é o advogado. Bruno pega o telefone imediatamente, mas Ralph desliga. Bruno então diz que o advogado não deveria ter ficado tão assustado assim. Pirilampo e Saracura pedem o endereço de Bruno para Zé do Araguaia. Zé pergunta o que eles vão fazer lá. E eles respondem que Marcos falou que ia ser empresário deles. Zé, sorrindo, pergunta se eles acreditaram nisso. E eles dizem que sim, e que a Luana vai junto com eles. Donana fala para Luana parar de bestagem, de querer ir embora com os dois. E Luana disse que é o único jeito dela ir embora dali, pois ela não sabe andar por essas águas. Bruno Mezenga diz a Leia que concorda em dar a parte dela que é por direito, desde que ela diga quem é o amante dela, e pede para ela não vir com mentira, pois ele não é trouxa.